Fala Joe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e desde já eu vou te pedir o seguinte para você deixar o like, inscreva-se no canal se não for inscrito e também deixa um comentário aí se você tiver alguma dúvida. Aqui no canal do Nipo Investidor a gente fala sobre como investir no Japão e multiplicar o seu patrimônio. Eu sou o Thiago Alves, aqui é o canal do Nipo Investidor. E minhas redes sociais estão aqui embaixo, então deixa o like, se inscreve e me segue lá nas redes sociais. Fazendo tudo isso eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como se aposentar no Japão. Então bora pro vídeo, Joe! Então vamos começar o vídeo falando de aposentadoria. E quando eu falo de aposentadoria, eu não estou falando daquela aposentadoria que é descontada todo mês do seu lerite e vai lá para o plano de pensão do Japão. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando de uma aposentadoria baseada em estratégias de investimento, em selecionar empresas perenes e que pagam dividendos consistentes. É tipo a gente pegar a estratégia que o Luiz Barsi usa lá no Brasil e aplicar aqui no Japão. Você só precisa saber procurar. Se você está preocupado com a sua aposentadoria, se você quer morar aqui até o fim da sua vida e não quer, por exemplo, ter que fazer um arubaito para complementar a sua renda da aposentadoria lá na frente, fica aqui. Vem comigo que eu te explico no caminho. Você sabe que a aposentadoria no Japão, ela não é lá essas coisas, né? Para você manter o mesmo padrão de vida que você tem trabalhando, seja em fábrica ou trabalhando com outro tipo de coisa, eu não sei quanto que você gasta por mês para poder manter o seu padrão de vida. Eu também não sei o padrão de vida que você quer manter quando você se aposentar. Hoje, por exemplo, você trabalha full time, você tem aquelas férias em maio, né, que tem a Golden Week, tem o Obon, lembrei agora o Obon e assumi que, cara, eu quase não descanso, então eu esqueço o nome dos feriados mesmo, morando aqui já há 4 anos. E em dezembro também tem aí um recesso de final de ano e tal. Então, às vezes você tem só aquele período para viajar e vamos supor que você queira fazer 3 viagens por ano, você quer ter um Tesla, você quer ter uma casa X e tal, você precisa pôr no papel aquilo que você quer, aquilo que você sonha. E quando eu falo de se aposentar também, não necessariamente é no fim da vida, você precisa traçar essas metas. Então, em quanto tempo você quer ter o carro que você quer fazer quantas viagens no ano, que tipo de casa você quer morar, você tem filho, você está preocupado com a educação dos seus filhos, então tudo isso daí tem que ser pensado. E a gente sabe que a aposentadoria do governo, ela não vai dar conta de tudo isso. O próprio governo japonês sabe, porque ele foi quem criou essa modalidade. Esse é mais um benefício. Quando a gente fala assim, você abriu conta NISA, o pessoal acha que você vai chegar num banco e falar, eu quero abrir a conta NISA. Na verdade, você abre conta na corretora, só que tem esse benefício que se chama NISA. Você pode usufruir dele porque o governo quer que a gente guarde dinheiro, que a gente invista, que não dependa totalmente dele, porque a gente sabe que a quantidade de idosos aqui é muito grande, certo? E quase não é possível sustentar todo mundo. Por isso que o governo está dando esses incentivos, que é para o pessoal começar a guardar dinheiro, começar a investir. Aqui no Japão a galera já tem o hábito de poupar, né? Os japoneses, né? Eles parece que sempre tem dinheiro, principalmente alguns velhinhos desses aí que não vê sempre nos combines, né? Se você já foi num banco à tarde, você vê que tem muito velhinho e tal, e às vezes dá para você ver eles contando muito dinheirinho ali, cara. Então são aqueles que pouparam. Você pode olhar para mim, que esse jovem tá falando de aposentadoria e tal. Olha só, a gente se espelha muito em pessoas que chegaram lá. Só que, primeiro de tudo, a gente precisa se perguntar como que essas pessoas pensavam antes de chegar lá. E aí tem eu aqui para você ver, te dar o caminho das pedras, o que eu estou fazendo para atingir resultados, não só meus resultados, mas resultados também dos meus alunos que estão contentes com aquilo que eu ensino. Você sabe qual que é a principal diferença de uma estratégia de aposentadoria voltada
na bolsa de valores, com uma estratégia previdenciária diferente da previdência do governo, tem como você montar uma carteira previdenciária focado mais no recebimento de dividendos. Eu falei do Luiz Barsi no começo, ele é o maior pessoa física, um jargão dele até, ações que garantem o futuro. Eu não sei se é um curso, alguma coisa que ele tem lá, mas eu procuro aplicar, é tranquilo para aplicar aqui no Japão também, você só precisa saber procurar. E por que você ter investimentos pensando na aposentadoria é importante? Eu já penso desde agora. E outra coisa, eu não quero, por exemplo, me aposentar quando o governo achar que eu devo me aposentar, porque é isso que acontece, você só vai receber o seu dinheiro quando o governo disser o seguinte: olha, você contribuiu tanto, você só pode se aposentar com essa idade. Então é uma forma da gente driblar aí o sistema. Você investir pensando na aposentadoria é importante porque você consegue planejar quando você quer se aposentar. Você quer se aposentar daqui a 10 anos? Quer se aposentar daqui a 15 anos? O quanto mais você quer trabalhar fazendo aí o que você faz. E aí você pode fazer muito zangueô, abdicar de um prazer, né, momentâneo, presente, por exemplo, que é você pegar todo o dinheiro que você ganha, zangueô, salário tal, e gastar tudo ali no mês, né? Você abdica disso pensando no seu futuro, pensando que ninguém vai ditar as regras para você, querendo te falar quando e como e com que quantia de dinheiro você vai se aposentar, cara, entendeu? Então é muito importante você usar essa ferramenta, e ainda mais o benefício da conta NISA, né, cara, que o próprio governo tá empurrando aí pra gente. Sabendo disso, você vai fazer o seguinte: você senta, faz uma conta aí de papel de pão e você vai colocar as coisas que você quer fazer, cara, quando você se aposentar. Como você já parou às vezes para pensar, se você não trabalhasse com o que você trabalha hoje, o que você gostaria de fazer, o que você estaria fazendo, com o que você estaria trabalhando, como você usaria esse tempo? Você passaria mais tempo com a família? Você faria, cara, 5, 6 viagens aí por ano? Você passaria, sei lá, 3 meses num lugar, depois voltava e tal, só vivendo aí com seus dividendos? Porque tranquilamente você consegue receber esses dividendos, patriar esse dinheiro, mandar esse dinheiro para qualquer outra conta, e você pode sim viver tranquilo recebendo os dividendos aqui e até morando em outro lugar. Mas só precisa de algumas observações, porque para manter conta na corretora você precisa de um endereço aqui. Então isso é assunto para outro vídeo, né? Mas se você pretende se aposentar e morar aqui, cara, você precisa estar ciente, se orientar dessas coisas aí um pouquinho mais para frente. Para esse tempo, senta com sua família e vê que casa, quantos cômodos, qual o valor da casa, se você vai ter casa própria, se você alugar. Às vezes, você alugar a casa agora é uma boa manobra, né? Já que a vida pode mudar, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, e se você imobilizar todo o seu dinheiro num momento em que você está propício à mudança, pode não ser muito bom. Agora, se você já acredita, né, ou entre aspas aí estabilizado e tal, e você quer morar na cidade que você acha que não vai ter mudanças, beleza. Você pode pensar na sua casa própria e ver, por exemplo, que tipo de casa você quer ter e qual quantia você está disposto a pagar por essa casa. Que carro você quer ter, qual a manutenção do carro, quanto de gasolina ele consome, é um carro híbrido, é um carro totalmente elétrico, tal. Põe aí no papel quantas viagens você quer fazer, alguma coisa também pensando nos seus filhos, na educação, né, se eles forem novos ou não. Tanto que tem a conta NISA Júnior, que justamente é para você cadastrar ali, amarrar o CPF do seu filho lá na corretora, para você já pensar também no futuro dele. Então separe esse tempo para você colocar no papel aquilo que você quer. Às vezes a gente acha que é muito distante, mas você deve pensar primeiro nos primeiros 1 milhão de ienes que você vai juntar investindo. Depois, se chegou no 1 milhão, fica mais fácil para a gente assimilar e pensar, pô, se eu cheguei no 1 milhão, dá para chegar nos 3 milhões. Então separa esse tempo, que é muito importante para você determinar. Você precisa de tempo para planejamento financeiro. E depois que você determinou a quantia e como
quantas viagens, qual estilo de vida você quer ter, é muito importante você ser consistente e começar a separar todos os meses uma quantia. Assim que cair na conta, você já manda para a corretora 10%, 15%, 20%, assim que cair, porque se você deixar para depois não vai sobrar e nunca sobra, você sabe disso. Então é uma lição ali do livro O Segredo das Mentes Milionárias, né? Que é o se pague primeiro. Você não investe o que sobra depois de gastar, mas você gasta o que sobra depois de investir. Você começa, por exemplo, com 5% e aí você vai aumentando aos poucos, vai para 10%, 15%, mas coloca assim de meta economizar pelo menos 30% do seu salário. Isso aí seria um salto enorme na sua vida financeira, e você guardar aí tudo isso de dinheiro ia garantir com certeza uma aposentadoria farta e você receber dividendos e ser sócios de grandes companhias que pagam dividendos. Mas para isso você precisa ser consistente todos os meses ou todo semestre. Se você vai investir todos os meses, separar uma quantia, por exemplo, 50 mil. Se é todo mês, 50 mil por mês você investe. Eu vou investir a cada 2 meses. Então separa uma quantia maior, 100 mil, 120 mil, 150 mil ienes aí por mês, né? Dependendo, às vezes tem mês que você faz muito zangueô, às vezes não tem zangueô, mas é preciso ser consistente. Defina essa consistência. Essa consistência mensal, ela é trimestral, é semestral, conforme os dividendos aí também são semestrais, né? Então você precisa também ter a ciência de que você vai receber tudo isso um pouco no primeiro semestre, um pouco no segundo semestre, e aí essa quantia de dinheiro você vai ter que administrar para poder gastar ela durante o ano, fazendo mais ou menos um ajuste quanto que por mês você vai gastar recebendo esses dividendos. Como você está começando agora, além da consistência, você precisa reinvestir esses dividendos. Então você tem que ser consistente também em reinvestir os dividendos, porque isso vai acelerar demais a sua aposentadoria, entendeu? E aí é você que está no controle e ditando quando, como e com qual quantidade você vai se aposentar. Inclusive, o meu professor de japonês, não tenho mais aula com ele, mas já faz um tempo, quando eu cheguei aqui no Japão. Cara, ele era aposentado só com ações. Ele tinha assim lá a pensão, recebia a aposentadoria do governo, mas a maior parte do dinheiro dele vinha de ações. E olha só, lembra que eu falei? Investe naquilo que você conhece, começa a ver ao seu redor as empresas que você consome, as lojas que você vai, restaurantes que você frequenta, tal, etc. Inclusive, até o lugar que você trabalha pode ser que tenha ações. E meu professor, ex-professor, ele trabalhou muito tempo na Kawasaki, aí ele comprou ações da Kawasaki desde que ele trabalhou lá. Então ele ficou lá mais de 30 anos e ele sempre comprou ações da Kawasaki. E ele recebia e recebe, aliás, dividendos da Kawasaki e de outras empresas também, porque ele sempre investiu. Ele mesmo falava, eu sou muito inteligente, eu comecei a investir lá atrás e hoje ele tem lá o seu Lexus, tem a sua casa, que uma vez eu fui lá na casa dele, cara, você entra na sala, o chão esquenta, então no frio você pode andar descalço que o chão nunca fica gelado lá. Coisa chique, ele tinha até um piano, né? Não era esses de cauda assim, mas tinha piano também, né? Então começa a pensar agora. Por exemplo, o Barsi, ele sempre fala pra gente procurar empresas perenes, certo? Ou seja, que são as bestes que ele fala, que são bancos, empresas de energia, de saneamento, empresas de transmissão também, que não é só a empresa que cuida da parte energética em si, mas também depois que a energia é gerada, ela precisa ser transmitida. Então, empresas de transmissão também e seguros também são as bestes. E tem como no Japão a gente procurar esse tipo de empresa. Então, dependendo, né, da sua idade, a gente pode, por exemplo, ser mais conservador e começar a comprar de agora ações que pagam dividendos, e conforme você vai recebendo esses dividendos, você vai reinvestindo eles para poder atingir o seu objetivo. Lembra que eu falei lá no começo? Você precisa saber o quanto de dinheiro você precisa para manter o padrão de vida que você quer.
E uma conta rápida aqui, talvez você não saiba, a média dos dividendos é entre 4% e 5%, estou chutando baixo aqui, né, para a gente ser mais realista. Se você quer, por exemplo, 200 mil por mês, você vai pegar esses 200 mil ienes, então, estamos falando de ienes, se você caiu de paraquedas aqui e mora no Brasil, estou falando de 200 mil ienes por mês, é quase 2 mil dólares, um pouquinho abaixo aí, por mês. Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 300, aí você vai ter um montante lá bem grandão e aí você multiplica pela porcentagem média de dividendos 0,04, você vai ter um valor, certo? E aí você divide por 12, porque é 4% ao ano, vamos dizer assim. Então é melhor você pegar essa quantia, depois você multiplicou aí pelos 300, então você já faz como se fosse o dividendo anual, porque as empresas aqui elas pagam semestralmente. E não só as empresas que dá pra gente fazer isso conforme a estratégia do Barsi, mas também tem como a gente comprar e alocar um pouco desse capital com J-REIT, que são os fundos imobiliários do Japão, que também pagam semestralmente. E óbvio, você deve sim dolarizar a sua carteira. Num período que a gente está passando agora, também é importante, além da gente que já ganha em moeda forte, que é o iene, é muito importante a gente também ter ações em dólar no maior mercado do mundo, que é dos Estados Unidos, e inclusive procurar também empresas que são perenes, aí uns setores que são praticamente essenciais, e focar no recebimento de dividendos e ficar totalmente disciplinado nele. Claro que tem empresas que você compra para ter ganho de capital. O ganho de capital basicamente é compra na baixa, vende na alta. Só que aqui a gente está falando de aposentadoria, então para você montar uma carteira previdenciária você tem que estar de olho nessas empresas que eu falei aí, que são de setores mais perenes e pagam dividendos consistentes. Empresa grande, cara, porque a empresa grande ela já cresceu tanto, não tem como ela se multiplicar, ela lucra muito e aí, como ela não tem muito investimento em si própria, ela acaba distribuindo aí os seus dividendos. E os rates, você sabe, pagou aluguel, pelo menos 95% da receita que um rate recebe, ele tem que distribuir em forma de dividendos. E aí você deve pensar, cara, será que vale fazer uma previdência privada além disso ou só investir em ações? Eu faria os dois, cara. Se, por exemplo, você está investindo consistentemente já, você também, por que não fazer ali um plano de previdência com algum valor mínimo ou simbólico, sei lá, de 10 mil, de 15 mil, pelo menos isso te obriga a guardar dinheiro. Tanto que quando você está abrindo a conta na SBI, você consegue abrir uma iDeCo, que a iDeCo é como se fosse um plano de previdência. Se você clicar que você quer a iDeCo, vai chegar na sua casa uma carta que você precisa preencher. É como se fosse um A4 grandão assim, né? E aí você preenche e envia para você fazer o seu plano de previdência. O único problema, entre aspas, vantagem e desvantagem que eu acho da iDeCo é que você só vai conseguir reaver esse dinheiro ou receber esse dinheiro a partir dos 60 anos. Mas é uma forma que vai te obrigar a guardar dinheiro todos os meses, porque você pode definir na corretora para eles debitarem a grana já direto da sua conta, sem você ter esse trabalho de enviar, de comprar as ações, de monitorar suas ações, porque tem meses que você vai pegar e falar, cara, eu não vou investir hoje, vou pegar esse dinheiro, vou fazer outra coisa. Se você tem um plano de previdência, você não tem essa opção, né? Então, pelo menos, sei lá, cara, 10 mil por mês. Se você é novo, melhor ainda, cara. Se tiver 20 anos, você tem 40 anos pela frente, 10 mil por mês, cara, isso aí dá uma grana. Se você tem 50 também, não tem problema, você tem 10 anos pela frente, guardando, sei lá, 10 mil ou 15 mil, aquilo que você determinar. Você junta, então, o bolo todo, a previdência lá, a aposentadoria do governo, o plano de previdência, né, que você pode fazer se você quiser, o iDeCo, mais o investimento em ações. Os dois, cara, são muita vantagem porque, por exemplo, vai te ensinar a ser disciplinado e consistente, porque no mercado financeiro, disciplina e tempo, mas a consistência, cara, é o principal. Na hora de fazer esse planejamento
ou pensar na sua aposentadoria no Japão, sabe onde você mais erra? Na verdade, eu nem chamo de erro, mas a dificuldade de você encontrar essas empresas perenes que eu estou falando. Como que você acha essas empresas? Qual o rate certo de comprar? Sem ter o conhecimento, você vai acabar comprando uma ação errado. Você vai comprar uma ação de tecnologia, né? Tudo bem, depende da estratégia, mas a gente está falando de aposentadoria. Para aposentadoria, a gente não vai comprar aquelas ações que crescem muito rápido porque elas são para ganho de capital. Claro, você, por exemplo, se o objetivo principal é se aposentar, foca em 70% da sua carteira ser em ações que pagam bons dividendos consistentemente. Os outros 30% você pode reservar assim o dinheiro para investir em empresas que têm um risco um pouco maior, entendeu? Empresas de crescimento rápido, tipo startups, empresas de tecnologia. Eu falei aqui de empresas de energia, né, que está dentro lá das best do Barsi, mas você precisa saber escolher qual empresa de energia que paga dividendos, né? Tem a Kansai Electric, é a maior empresa que distribui energia, né, que é o gerador de energia. Desculpa, eu não vou saber o detalhe agora, mas é uma empresa que paga dividendos, né? Já outra empresa do mesmo setor, uma Tokyo Electric, ela já não distribui dividendos já faz alguns anos. E aí você pega essa informação que você aprendeu aqui comigo e fala, pô, o Thiago falou para procurar empresas de energia, mas você erra em não saber escolher, você erra em não saber identificar, por exemplo, quais ações que pagam dividendos, se tem dividend yield. Às vezes a empresa pode ter dividend yield porque está baseado num fato passado, um dividend yield que ela pagou há 5 anos atrás e não tem pago agora, entendeu? Então você erra na hora de escolher a ação. É banco, mas qual banco que é melhor, entendeu? Qual banco que tem menos dívida, qual banco que tem menos risco de quebrar? Falando em banco, você já ouviu falar do índice de Basileia? Que, por exemplo, quanto que o banco tem a mais para cada dinheiro em espécie que ele tem lá nos caixas dele, entendeu? Porque em caso de risco, né, de um banco quebrar, as pessoas vão fazer o seguinte, vão sacar, e o banco não tem todo esse dinheiro lá. E aí esse índice de Basileia, ele prevê isso. Então, que banco que você escolhe, que banco é saudável, que banco paga dividendo consistentemente? E voltando para as empresas de energia, tipo essa Tokyo Electric, ela não paga dividendo aí faz um tempo. E ela é uma ação barata, ela custa ali entre 300 e pouco. Já a Kansai Electric, ela já está mais de 1.000 ienes. Às vezes você só olha o preço, vê o dividendo, pô, tão barata, dividend yield e tal, só que aí você esqueceu de ver o payout, né? Você sabe o que é payout. Você esqueceu de ver qual foi a última vez que ela pagou dividendos, né? Então existem alguns critérios e na maioria das vezes a gente erra nisso, entendeu? Então, por onde começar? Se o seu foco é em aposentar aqui no Japão, que é o tema do vídeo inclusive, você precisa entender, buscar conhecimento, onde encontrar as informações corretas. Você sempre pode ir lá em relações com investidores e dar uma lida, ou em sites como o investing.com ou Yahoo Finance, que fornece essas informações que são bem básicas, né, para o público em geral. Então você consegue ver dentro dessas empresas que eu falei quem paga dividendo, qual o dividend yield, qual o payout, qual a frequência que paga, se é uma vez por ano, 2 vezes por ano. O legal de algumas empresas americanas é que elas pagam dividendo 4 vezes por ano. Uma que eu falo aqui tranquilamente não, que eu falo com frequência, é do Starbucks. O Starbucks paga dividendos 4 vezes por ano, entendeu? Então é trimestral. Então por isso que é interessante também você buscar esse tipo de informação nos Estados Unidos, porque você vai receber dividendo em dólar e o $1 é quase aí 110 ienes, e aí você acaba recebendo um pouquinho a mais, entendeu? Outra coisa, você precisa entender, quando você for procurar uma ação que ela paga dividendos, você tem, por exemplo, empresas cíclicas que elas são mais sensíveis à economia. Você categorizar a empresa, que eu sempre estou falando aqui, é muito importante. Tipo a Toyota, ela é cíclica,
vira e mexe aí, ela diminui a produção ou fecha a fábrica, para de produzir tal coisa, tal peça, e ela é muito sensível à macroeconomia, entendeu? Você pega, por exemplo, empresas de aço. Às vezes você tem, sei lá, cara, você trabalha numa empresa, numa indústria que funde aço, vende alumínio e tal. Esse tipo de empresa, ela não costuma, não são todas, mas a grande maioria, não costuma distribuir dividendos, principalmente se estiver num ciclo baixo da economia. Estou falando isso já puxando o gatilho, trazendo aqui Kobe Steel, que eu tive com essa empresa durante um ano na minha carteira. E aí eu vendi depois que eu tive ali o ciclo de alta dela, né? Quando eu vi que ia cair um pouquinho de novo, aí eu vendi. Porque eu sei a categoria dela, quando o mercado está aquecido, quando não está. Então eu identifico isso e baseado nesse conhecimento eu compro ou descompro a ação. A Kobe Steel, por exemplo, pagou 5 ienes de dividendos por ação. Então, se você procura se aposentar, você comprar uma empresa cíclica é muito perigoso. Às vezes você compara quais as empresas que são parecidas com a Toyota, porque sempre que você comparar, você tem que comparar a mesma indústria. Tipo, você não vai comparar Toyota com McDonald's, Toyota com Starbucks, você tem que comparar a Toyota com outras montadoras também, entendeu? E às vezes essas outras montadoras, elas não pagam dividendos aí com frequência. Então, começa buscando informações certas, sempre dentro das bestes que eu te falei. Já esqueceu? Volta no vídeo aí, tá bom? Para você ver quais que são as bestes que eu falei, as categorias de empresa. E aí você se organiza, e como você se organiza para se aposentar, você precisa do montante. Eu peguei a minha calculadora aqui, que é muito usada pelos estudantes de engenharia, a gente vai fazer uma simulação. Lembra que eu falei, você deve pegar a quantia que você quer receber por mês e multiplicar por 300? Então, vamos supor que eu queira me aposentar com 250 mil ienes. Eu faço vezes 300. Então eu vou ter um montante aqui de 75 milhões. Nem sei se aparece aqui, se foca, mas tem 75 milhões aqui, acho que está aparecendo agora, né? Então, você precisa juntar 75 milhões. E aí você vai começar a pensar, cara, como que eu junto 75 milhões? Não é exatamente você juntar tudo até os 75 milhões, porque conforme você investe, você tem dois fatores aí. A valorização da ação, o quanto que essa ação pode valorizar. Se você quer que valorize mais, você precisa ir para as empresas de rápido crescimento, aquelas empresas que disparam, sabe? Só que as empresas que pagam dividendos, elas são de crescimento baixo. E aí ela tem o PIB perto, aliás, ela tem um crescimento perto do PIB do país, ela não vai se multiplicar tanto. Então pode ser que a sua taxa, o seu rendimento seja baixo ali, entre uns 3% ao ano e tal. E aí se você quer ter um crescimento maior, uma, entre aspas, taxa de juros, quando a gente fala de rentabilidade, a gente usa juros compostos, e aí sim você precisa ver essas empresas de rápido crescimento. Então a gente chegou aqui nos 75 milhões, é o que você precisa. E aí você vai multiplicar esse valor, porque se você quer receber a renda passiva, né, que é aquela renda sem trabalhar, você não pode mexer nesse valor. Você só vai usar a grana que for gerada por esse montante acumulado, que são os dividendos. Então você multiplica aqui esses 75 milhões por 0,04, que nada mais é do que 4%. Vamos usar isso de média. E aí a gente vai ter 3 milhões. 3 milhões dividido por 12, né, que é por mês, a gente vai ter 250. Você pode fazer esse cálculo aí na sua casa, né? Então, às vezes você pode ter uma empresa tipo a Japan Tobacco, que é a maior pagadora de dividendos do Japão, já o dividend yield dela é um pouco maior. Só que eu fui mais conservador e fiz com 4%. Já que você quer 250 mil por mês, você precisa juntar aí ao longo da sua vida 75 milhões. Se você comprar apenas empresas de baixo crescimento, você não vai ter um ganho de capital muito alto, ou seja, aquele crescimento de 2, 3% ao ano, porém você tem ali um recebimento de dividendos e aí você vai reinvestir esses dividendos para fazer o efeito bola de neve. Agora, meu amigo, eu deixo para você aqui o dever de casa de você procurar as ações que eu falei aí, que são bancos, empresas de energia,
de saneamento e de seguros, né? Empresas perenes, empresas de baixo crescimento. Eu te desafio a encontrar para ver se é fácil, se você consegue encontrar essas ações, ou se não, continua aqui no canal. Se você não consegue encontrar tudo, continua no canal e vem comigo aqui que eu te explico no caminho, beleza? Então tenta procurar, faz aí o seu planejamento, tenta fazer esse cálculo aqui que eu ensinei para a gente ver quando que você vai se aposentar e com quanto, e quando você quiser, e se possível antes da velhice. E é isso aí, Joe! Se você ficou até aqui, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo, cara, que a gente falou de aposentadoria. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para transformar esse canal numa empresa de crescimento rápido. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais rápido ele cresce, né? E aí a gente ultrapassa aquela taxa de crescimento do PIB e vira uma empresa de rápido crescimento. Esse é o canal que mais cresce no Japão a respeito de investimentos atualmente, e vamos continuar assim, crescendo rápido. E tem aqui também as minhas redes sociais aqui embaixo, me siga lá em tudo. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau! Falou, Joe! Valeu, Joe!